Boa tarde. Vê só, tá? Porque eu coloquei hoje para a gente trabalhar como movimento circular uniforme. Quando eu fui iniciar o assunto da quarta unidade, que fala sobre a acústica, que eu tinha comentado um pouquinho no finalzinho da terceira, se eu não me engano, eu coloquei uma questão extra, tá? Que foi a nona questão sobre esse assunto. Aí você vê que vocês não lembram a questão de ângulo, a velocidade angular, a velocidade tangencial, que se é para ser visto no primeiro ano. Então, para vocês entenderem melhor o conceito de acústico, o conceito de onda sonora, o porquê que a gente trabalha com velocidade angular, com a questão do seno e cosseno, envolvendo os ângulos, é importante que vocês tenham em mente o conceito de movimento circular uniforme, que a gente vê no primeiro ano, tá? Que é a parte dos tipos de movimento que um objeto ele pode ter, tá certo? Então, o movimento circular uniforme, ele vai ser como se fosse o primeiro conteúdo a ser visto por vocês agora na quarta unidade, tá? Como forma de uma revisão básica, para que vocês lembrem o que significa, o que, se estuda o movimento circular uniforme, para aí começar a entender melhor a apresentação das fórmulas e de como é que a gente estuda as ondas sonoras na parte de acústica, agora em física, tá certo? Aí vocês vão ter uma compreensão melhor sobre isso. Tá? A priori, o movimento circular uniforme, tá? Ele vai consistir em um tipo de estudo da movimentação do objeto, cuja trajetória em si, como está aparecendo aí, já dá um próprio spoiler, é uma circunferência, tá? Que o módulo da velocidade nesse tipo de trajetória, ela vai permanecer constante. Ela não vai se alterar, tá certo? Então, o movimento circular uniforme, que é chamado de MCU, ele vai ocorrer quando o corpo ele transcreve, ele descreve uma trajetória curvilínea, tá certo? Com velocidade constante, que ela não se altera. Tá? Então, como conceito inicial sobre esse tipo de movimento, certo? A gente tem um corpo, tá? Como vocês podem ver aqui nesse ponto 1. Onde esse corpo ele tem uma determinada velocidade. Então, essa velocidade desse corpo 1, ela não vai se alterar de forma alguma, tá certo? No movimento circular uniforme. Tá? Então, a gente, antes de ver algumas formulazinhas básicas dentro desse tipo de movimento, a gente precisa entender alguns conceitos iniciais desse movimento circular uniforme. Tá? O primeiro de tudo é entender como funciona, tá? A aceleração centrípeta e tangencial. Certo? Pessoal, a aceleração científica, ela é um tipo de aceleração, é um tipo de força que ela vai estar perpendicular à velocidade. Se ela vai estar perpendicular à velocidade e vai estar apontando para o centro da circunferência, se eu digo que é um tipo de aceleração perpendicular à velocidade, então eu estou dizendo que ela vai formar, tá, um ângulo de 90 graus, certo? Se é perpendicular, então, de forma obrigatória, vai ter o ângulo de 90 graus, certo? Como vocês podem ver aqui, a gente tem um corpo, esse corpo nesse ponto aqui, que vocês estão, se puderem observar, ele tem essa velocidade, tá, constante, e a aceleração centrípeta, tá, ela vai estar perpendicular à velocidade e sempre apontando para o centro da circunferência. Então, a aceleração centrípeta está aqui nesse sentido, certo? Então, isso está formando o ângulo de 90 graus em si, tá?
Então, essa aceleração, ela tem como característica, certo? Ser diferente de zero, tem um valor diferente de zero, mas ela vai sempre estar apontando para o centro da circunferência, formando um ângulo de 90 graus com a velocidade, com o vetor da velocidade, tá certo? Ela também, ela vai ser um módulo dessa, a gente diz que o módulo dessa aceleração, ela é diferente de zero e ela é um tipo de aceleração que vai ser produzido por uma força, que isso é conceitos que vocês já viram, certo? De tração, força de atrito ou força magnética, em diversos outros tipos de força, tá certo? Esse tipo de força ele não vai alterar, esse tipo de aceleração, aqui a aceleração científica, ela não altera o módulo da velocidade, tá? Quem vai alterar o módulo da velocidade, fazendo com que ela aumente ou diminua, por sua vez, é a aceleração tangencial, tá? O vetor, que a gente diz vetor, aceleração tangencial, quando a gente identifica que esse objeto está realizando uma movimentação circular, ou seja, a trajetória desse movimento é uma circunferência, quando a gente observa uma alteração na velocidade, que é característica de ser constante, é porque está tendo a influência, tá, da aceleração tangencial aí. Ou ela está fazendo que essa velocidade aumente, ou ela está fazendo que essa velocidade diminua, certo? Também, tá, a aceleração tangencial, como vocês já estão cientes, ela vai alterar o módulo da velocidade, aumentando ou diminuindo, mas no movimento circular uniforme, o módulo da velocidade é constante, então esse tipo de aceleração tangencial ela vai ter um valor, tá, igual a zero. Mas só que ela pode fazer que a velocidade daquele objeto ele aumente ou diminua. Mas essa força também, esse tipo de aceleração, ela vai estar perpendicular à velocidade. Mas aí, como vocês podem observar nesse exemplo, tá? A gente tem um corpo que ele está aqui. Ele está nessa velocidade. Mas porque tem a chamada aceleração tangencial, então ele pode alterar essa velocidade e passar a ter uma velocidade V2, que ela vai permanecer constante até então, se não houver mais influência da aceleração tangencial, e a aceleração centrífuga, tá? Que ela vai estar perpendicular à sua velocidade. E assim por diante, em cada ponto da circunferência. Tá? Então, é a aceleração tangencial que ela vai conseguir alterar o módulo da velocidade, que é constante no movimento circular uniforme. Tá? Vocês conseguiram entender esse conceito inicial? Sim, né? Vou implicar que sim. Mais ou menos. Por quê? Então, é um pouquinho difícil assim o conceito, mas vocês vão conseguir visualizar melhor na parte das fórmulas, tá? Mas isso aqui é para que vocês possam entender um pouquinho a questão de quando a gente for entrar realmente no assunto da quarta unidade, que é a acústica de física do segundo ano. Esse assunto, ele é para ser visto, ou era para vocês terem visto, no primeiro ano, mas o contexto do ano passado foi um pouquinho, tá, fora do comum, então, para que vocês não fiquem tão perdidos na hora que eu começar a falar sobre acústica, eu resolvi falar antes essa revisão básica sobre o movimento circular uniforme, tá? Eu não vou me aprofundar tanto, só vou falar os conceitos iniciais e algumas fórmulas que estão presentes nesse tipo de movimento que a gente vai revisitar, tá? Quando a gente for falar da questão das ondas sonoras, certo?
Lembrando, quando a gente fala no movimento circular, que a gente tem a questão de frequência, o que é que tem em mente de vocês quando vem frequência? Frequência, ele vai indicar, tá, que esse corpo ele vai ter determinadas repetições por segundo. Então, frequência está indicando que aquele corpo vai ter uma repetição daquele movimento por um determinado tempo. Que tempo agora a gente vai passar a conhecer, a chamar por período, tá? Então, frequência é o número de voltas, quando a gente está tratando do movimento circular uniforme, é o número de voltas que vai ser executadas por um determinado período, ou seja, por um determinado tempo, tá? Frequência, a unidade de frequência, ela é no SI, no Sistema Internacional de Unidades de Medidas, ela é em Hertz, ou em Hz, tá? Que significa rotações por segundo, Hertz. E ainda há uma outra unidade para a frequência, que é a questão de rotações por minuto, que a gente chama de RPM. Só que como a gente agora vai passar a tratar as unidades com elas presentes no Sistema Internacional de Medidas, então a gente vai trabalhar sempre como unidade de frequência a questão de Hertz, tá? Que é o Hz, rotações por segundo. Se a unidade de frequência é Hertz, então a unidade de período e tempo tem que ser de forma obrigatória o quê? Segundos, minutos ou horas. Se é rotações por segundo, a unidade de frequência no SI, da unidade de tempo, ela tem que ser de forma obrigatória, tá? Segundos, certo? Então, a unidade de tempo, de período, para o movimento circular uniforme, vai ser em segundos, e a unidade de frequência, hertz. Mas aí, se aparecer alguma questão que ela tiver dando o valor da frequência em RPM, para a gente converter em Hertz, é necessário que a gente faça essa conversão para Hertz, para poder utilizar alguma das fórmulas que a gente vai ver, tá? É só necessário a gente fazer a multiplicação por 60. Então, pegou aquele valor, por exemplo, de 20 RPM, mas eu preciso que esse valor ele esteja em Hertz. Então, eu só faço multiplicar esse valor por 60, que o resultado, tá, ele vai ser dado em Hertz. Aí, após essa conversão, a gente pode utilizar a fórmula ou de frequência, ou de velocidade angular, ou de velocidade tangencial, tá certo? Alguma dúvida até então? Então, eu vou continuar, tá certo? Então, olha só. A fórmula de frequência, ela vai relacionar o número de voltas pelo tempo que aquele objeto está utilizando para realizar aquela volta. Tá? Então, frequência, eu vou considerar aqui, tá? Que esse objeto ele está realizando uma volta, tá? Então, a fórmula de frequência vai ser 1 sobre t, tá? Que é o período, que é o tempo. Em cima, no numerador, ele sempre vai ser o número de voltas que aquele objeto vai realizar, e embaixo o tempo que ele utiliza para dar aquelas voltas. Então, a gente vai conseguir obter a frequência, que é as rotações por segundo desse objeto, certo? Então, eu tenho um corpo, tá? Que ele realiza uma volta a cada 2 segundos. Então, qual seria a frequência desse corpo?
Então, ia substituir, já que eu estou pedindo em relação a uma volta completa, então é só substituir o valor de t, que é segundo, que é 2 segundos. Então, a frequência eu vou obter através de 1 dividido por 2. Tá? Então, a frequência desse corpo ele vai ser de 0,5 Hz, ou seja, ele realiza meia volta por segundo. Esse resultado nos indica. E assim por diante. Se eu estiver pedindo a frequência desse mesmo corpo para que ele realize 2 voltas completas, então eu vou só modificar a questão do numerador. Em vez de ser 1, vai ser 2. Então, vai ser 2 dividido pelo tempo utilizado, que é 2 segundos. Então, esse objeto, ele realiza uma volta por segundo, tá certo? E isso assim por diante. O número de voltas pode ser 2, pode ser 80, pode ser 120. Depende muito da quantidade de voltas que a questão queira saber a frequência desse objeto. O que você vai modificar aí somente é a parte do numerador, que é sempre o número de voltas que aquele corpo está realizando dividido pelo tempo que ele utiliza, tá? A frequência sempre vai ser isso, o número de voltas dividido pelo tempo que esse corpo utiliza para dar aquela quantidade de voltas, certo? Ok? Até aí? Então, eu vou continuar, tá? Já que eu falei de voltas, de frequência, eu mostrei, apresentei a vocês a questão da aceleração, do tipo de aceleração, que foi a centrífuga e a tangencial. Então, eu não posso deixar de falar, de exemplificar para vocês a questão de velocidade tangencial e angular, tá? Vejam só, nesse gráficozinho aqui que está aparecendo para vocês, nessa circunferência, a gente tem um corpo, que ele está nesse ponto 1, mas aí ele realizou um deslocamento até o ponto 2. Então, ele percorreu uma certa distância até o ponto 2 e formou, tá, do ponto 1 e ao ponto 2 um determinado ângulo, tá? Que ângulo ele é representado na física como sendo, tá? Esse zero com um tracinho no meio. Então, toda vez que vocês virem essa representação de um zero com um tracinho no meio, está indicando que está falando de ângulo, tá? Que está sendo formado de um ponto a outro. Se ele sofreu, se esse objeto, se esse corpo sofreu de um deslocamento do ponto 1 e do ponto 2, e durante esse deslocamento ele formou um ângulo, então eu consigo mostrar para vocês a questão da influência da velocidade tangencial e angular, onde uma relaciona o deslocamento que esse corpo sofreu pelo tempo que ele gastou durante esse deslocamento, como também o ângulo que ele formou de um ponto ao outro, medido, tá, pelo tempo que ele gastou para formar esse ângulo, certo? Eu já estou dando um spoiler, de certa forma, de como é que a gente obtém a velocidade tangencial e angular, tá? Então, eu consigo mostrar que essas duas velocidades, ela vai influenciar, tá, na questão da movimentação do corpo. Aí, vejam só. Então, se a gente pegar como exemplo esse ponto aqui da circunferência, então, a gente consegue obter o cálculo da velocidade, tá? Que aí, a primeira velocidade que a gente vai ver é a velocidade angular. Na velocidade angular, ela é representada
pela letra grega ômega, tá? Então, sempre que vocês virem esse W, eu digo sempre, que é um Wzinho mais arrumado, tá? Então, ele vai representar a velocidade angular. Já que eu estou falando de angular, eu estou falando do ângulo. Então, eu preciso relacionar o ângulo que está sendo formado de um ponto a outro, pelo tempo gasto, tá? Que ele fez o deslocamento, certo? Então, a velocidade angular, ela é bem parecida com a fórmula de velocidade média, tá? Então, como é que eu obtenho a velocidade média? Não é a distância, a variação da distância pela variação de tempo. Nesse caso, tá? Eu vou utilizar como é velocidade angular a variação do ângulo pela a variação do tempo, certo? Na física, tá? O ângulo, a unidade de medida de ângulo na física é radianos, certo? Então, a velocidade angular, ela tem como unidade de medida rad por segundo, sempre, certo? Então, a unidade de medida de ângulo é radianos, então a unidade da velocidade angular é radios por segundo, já que o tempo ele tem que estar em segundos, tá certo? Então, como a gente está tratando de um tipo de movimentação que ela é circular e uniforme em intervalos de tempo, tá? Iguais, então a distância e o ângulo que esse corpo vai percorrer, ele sempre vai ser o mesmo, certo? Uma vez que a velocidade ela é constante, então a gente pode implicar com isso que tanto a velocidade tangencial como a angular que a gente está vendo agora, tá? Ela não vai mudar, ela vai permanecer constante. O que pode alterar essas duas velocidades é se a gente variar o tempo em que esse corpo está realizando, tá, a movimentação circular, certo? Então, para calcular a velocidade angular, a gente está relacionando, a gente precisa relacionar, tá? Que esse corpo realiza uma volta completa, um giro completo. Se é um giro completo, se é uma circunferência completa, então, qual é o valor do ângulo total de uma circunferência? Pelas respostas de vocês, tá? O valor de um ângulo total de uma circunferência é 360 graus. Como eu estou tratando da circunferência como todo, então eu posso dizer que 360 graus equivale a 2 vezes π rádio. Por que rádio? Porque rádio é a unidade, tá, de medida de ângulo na física, certo? Se eu posso dizer, tá, que 360 equivale a 2π rádio, então a fórmula de velocidade angular, que a gente tinha um ângulo dividido pelo tempo gasto, pelo tempo utilizado, tá, ela pode sofrer a modificação, já que eu estou considerando que esse corpo, ele realizou uma volta completa, tá, um giro completo, que equivale ao que ele formou o ângulo de 360 graus. Então, eu posso substituir isso como sendo 2 vezes π, tá? Então, a fórmula de velocidade angular, ela passa a ter a seguinte cara. A velocidade angular, ela é igual a 2 vezes π dividido pelo tempo. Mas antes, a gente não viu que a frequência, ela é o inverso do período, ou seja, a frequência a gente obtém ela como sendo o número de voltas dividido pelo tempo, e como eu estou relacionando apenas uma volta completa, e então eu posso dizer que a velocidade angular ela é igual a 2 vezes π vezes 1 sobre t. Certo? Por quê? Porque no movimento circular ele tende a ter repetições. Então, eu preciso
relacionar a frequência que essas repetições vai ocorrer, tá? Na fórmula para a gente obter a velocidade angular. Então, por isso que ela passa a ter a seguinte característica, tá? A velocidade angular ela é igual a 2 vezes π vezes 1 sobre t. Só que 1 sobre t não é a mesma coisa que eu estou falando da frequência desse objeto a uma volta completa. Então, a velocidade angular ela passa a ser obtida através da seguinte forma: 2 vezes π vezes a frequência, certo? Então, sempre essa é a fórmula de velocidade angular que a gente vai utilizar, tá? Para obter, que é 2 vezes π vezes a frequência, tá? O valor de π sempre vai ser 3,14. Só irá mudar se, no caso, a questão estiver pedindo para que você adote outro número como sendo o valor de π. Então, aí a gente não vai considerar que π vale 13,14. A gente vai considerar que π vale um número, um valor que a questão pedir que você adote. Tá certo? Isso só nesses casos. Mas caso que a questão não peça que você adote nenhum valor para π, então π vai valer sempre 13,14. Tá? Então, para gente já aprendeu como é que a gente calcula, já entendeu como é que a gente vai obter a questão da velocidade angular, a gente precisa entender agora como é que a gente vai obter a velocidade tangencial, tá? A velocidade tangencial, a fórmula a princípio, ela tem a mesma característica da velocidade média, onde a gente vai relacionar a variação da distância do espaço, tá, que aquele corpo percorreu de um ponto ao outro, dividido pelo tempo que foi gasto. Então, a gente tem que a velocidade tangencial ela é igual a d dividido por t, ou s dividido por t. Tá? Isso tem diversas denominações para a questão de deslocamento ou espaço. Ela pode ser representada por S ou por D, tá certo? Mas aqui eu coloquei para vocês como sendo S, tá? A questão do deslocamento. Só que, como a gente está tratando de um movimento circular que tem como característica uma circunferência, então a gente precisa relacionar o deslocamento desse objeto, tá? Quando ele completa uma volta completa, tá? Quando ele realiza uma volta completa. Então, a gente precisa relacionar que essa variação do deslocamento está relacionada a uma volta completa de uma circunferência, tá? Então, o comprimento de uma circunferência, ela tá obtida através de 2 vezes π vezes o raio, tá? O raio, ela é sempre um valor da metade do diâmetro, certo? Como vocês podem ver aqui, tá? Daqui para cá, a gente tem o diâmetro da circunferência. Quando a gente pega do centro até o ponto 1, a gente vai obter, tá? A gente tem a questão do raio da circunferência, que ele tem um valor da metade do diâmetro, tá certo? Então, a questão aqui é que o comprimento, a variação do deslocamento, tá? De um objeto que realiza uma volta completa ou um giro completo, que tem como característica o movimento circular, então ele vai ter como comprimento 2 vezes π vezes o raio. Então, eu posso substituir a fórmula da velocidade tangencial que está trabalhando, tá? A variação do deslocamento dividido pelo tempo que ele está gastando para realizar essa variação, como sendo, tá? Velocidade tangencial igual a 2 vezes π vezes o raio dividido pelo tempo. Mas, se eu estou dizendo que é 2 vezes π dividido por t, eu não lembro uma determinada velocidade
que a gente viu antes de entrar na velocidade angular. Então, lembra, tá? Ela lembra a questão da velocidade angular, quando a gente diz que ela é 2π dividido por t. Então, eu posso dizer que a velocidade tangencial ela é igual à velocidade angular vezes o raio. Tá? Então, isso vai mostrar, com isso eu consigo mostrar a vocês que é possível, tá? Relacionar a velocidade tangencial e a velocidade angular de um objeto que através dessa fórmula de velocidade tangencial, a gente está relacionando tanto essas duas grandezas, angular e tangencial, tá certo? É alguma dúvida quanto a isso? Não, né? Tá tudo ok. Então, olha só. A aula de física hoje, dessa semana, consistiu nessa revisão sobre o movimento circular uniforme, como também uma atividade de aplicação. A lista de frequência para que vocês assinem dessa semana, tá certo? Tanto vai estar lá a atividade como a lista de frequência. Já a aula gravada, eu só terei como colocar amanhã pela manhã, tá certo? Aí eu vou estar disponibilizando para vocês que possam revisitar, caso ficou alguma dúvida em relação da utilização das fórmulas nas questões. Se também ficar alguma dúvida sobre como resolver, vocês podem estar falando comigo lá no S1 ou pelo WhatsApp, tá certo? Mas sem entrar em contato, aí eu consigo resolver as dúvidas de vocês, tá? Então, no mais, por hoje é só, certo? Qualquer coisa é só mandar um comunicado lá no próximo ou falar comigo no WhatsApp, certo? Obrigada, gente, e até a próxima.